Thiago Jordão, El Bigodinho. E o Miguelito, hein? Miguel Terceiros arrebentou com o Brasil ontem na Bolívia. E parabéns à seleção boliviana pelo feito. Parabéns ao Miguelito, que deu um show nas eliminatórias. Vice-artilheiro. Carregou a Bolívia nas costas. Eu confesso que fiquei feliz ontem, Jordão, pela classificação da Bolívia, pela eliminação do Soteldo e também pelo show do boliviano Miguelito. Parabéns ao Miguelito. Parabéns ao Miguelito. Jordão, Miguelito carrega a Bolívia para a repescagem da Copa do Mundo de 2026. Exato, Marcão, e é algo histórico para a seleção boliviana. Ontem o gol de pênalti do Miguelito em cima da seleção brasileira colocou a seleção boliviana na repescagem para a Copa do Mundo, algo que não acontecia desde a repescagem para a Copa de 1994, Marcão. Há muito tempo a equipe boliviana não conseguia sonhar além com relação a uma classificação para a próxima Copa do Mundo, e o grande responsável por isso é justamente Miguel Terceiros, menino da Vila, mais conhecido como Miguelito, que ontem deu um show, e vamos apresentar para vocês aqui como que ele foi o grande responsável e o condutor para a seleção boliviana sonhar ainda em jogar uma Copa do Mundo. O Miguelito, que encerra essa participação na primeira fase das eliminatórias, sendo o segundo artilheiro da competição, o quarto entre todos os jogadores que mais acertaram chutes por partida, o quinto que teve melhor aproveitamento em passes decisivos no gramado e o sexto jogador que mais teve uma taxa de dribles superior a 55%. Além do mais, foram 12 jogos disputados pelo boliviano, ele marcou 7 gols e não distribuiu assistências, teve uma média de quase 80 minutos disputados por partida, de 38 ações com bolas, 1.2 finalizações por jogo, 1.6 passes decisivos e ele não pipocou. Todos os 3 pênaltis que o Miguelito bateu foram convertidos. Olha, Jordão, eu acho que aqueles que não reconhecem o feito do Miguelito, com todo respeito, estão desmerecendo o atleta. Aí estão fechando os olhos para a realidade daquilo que fez o Miguelito na seleção boliviana. Você pode achar que o Miguelito não seja o jogador ideal para o Santos. Agora, desmerecer o feito do Miguelito nas eliminatórias realmente não é o correto, não é o normal. O Miguelito levou a seleção boliviana nas costas, literalmente. E para quem viu o jogo ontem do Brasil, e meu caro Jordão, eu confesso que vi pelo menos 70% dos jogos da Bolívia nas eliminatórias. Em todos os jogos que eu vi, o Miguelito foi muito bem. Não só nos gols que marcou, sendo vice-artilheiro das eliminatórias, mas como na atitude, na personalidade. Cai por terra essa história que o Miguelito não tem intensidade. Isso aí cai por terra. Isso aí não existe. Ah, o jogo foi em altitude. O Miguelito joga no Brasil. Há muito tempo o Miguelito joga no Brasil. Ou seja, ele também deve sentir os efeitos da altitude. Menos do que talvez alguém que não tenha nascido na Bolívia? Claro, menos. Mas ele também sente os efeitos da altitude. E outra coisa, o Miguelito fez gol no Chile, jogando no Chile. E outra coisa, gente, a personalidade. Né? Ontem ele tinha o Alisson do outro lado, que é um dos maiores goleiros do mundo. E a personalidade desse garoto em marcar o gol que coloca a Bolívia na repescagem. Então, você pode gostar ou não gostar do Miguelito. Agora, não reconhecer o feito dele nas eliminatórias, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Então o Miguelito, Jordão, merece todos os elogios. Eu volto a dizer, e disse isso ontem antes do jogo, Jordão. Eu não sei se o Miguelito é jogador pro Santos. Não sei, de verdade não sei, tá? Mas o que eu tenho certeza é que ele teve poucos minutos para jogar no Santos. Ontem você trouxe um número que ele jogou apenas 300 minutos aproximadamente com a camisa do Santos. É muito pouco. E eu me lembro que em 2 jogos que ele foi titular, ele foi sacado no intervalo. Ou seja, também faltou paciência com o garoto. Paciência essa que tivemos com outros jogadores, como o Pirani, como o Ângelo, como o Zanocelo,
Entre outros jogadores que tiveram tempo para demonstrar o seu futebol, o Miguelito nunca teve. Sempre se falou nos bastidores da Vila Belmiro, isso é público e notório, que o Miguelito era um cara descompromissado. Você sabe disso, Jordão? Que o Miguelito era um cara que ia muito pra noite. Era um jogador que treinava leve, que não estava muito focado nos treinamentos. Será que é verdade? Será que só era o Miguelito? Ou pro Miguelito eu tenho uma avaliação, eu tenho um rigor, e pro fulano tal eu olho de outra forma? Tem muito leão de treino, viu, Jordão? Aliás, tem cara que tá treinando no Santos há 7 anos. Ih, mamãe! Tem muito leão de treino que renova um contrato a todo ano com o jogador. No treino é um leão, mas sequer é relacionado. Então, meu caro Jordão, eu não sei se o Miguelito é craque, eu não sei se o Miguelito tem espaço para ser titular do Santos. Agora, que em 2024, numa Série B péssima, ele poderia ter jogado mais. Vimos Juliano sem joelho, Patrick McDonald's, Serginho 2 anos maravilhosos, Pedrinho Blogueirada, entre outros jogadores que eu tenho certeza que o Miguelito poderia pelo menos fazer igual ao que eles fizeram. E mais, Jordão, era um ativo do clube. O Juliano, o mundo sabia que não ganharíamos dinheiro nenhum. O Patrick McDonald's, o mundo sabia que não ganharíamos dinheiro. O Serginho, 2 anos maravilhosos, foi uma das maiores vergonhas que eu já vi no Santos, esse jogador ser titular com a camisa do Peixe, né? No lugar, ocupando a vaga de um jogador da base. Então, pra mim, fica a impressão que sim, houve uma injustiça com o jovem jogador boliviano. Houve mesmo, e olha, o que o senhor Fábio Carille fez no ano passado na condução do Santos na Série B de 2024, ele tinha que ser banido e proibido de pisar na Vila Belmiro, Marcão, mesmo como adversário. Ele não pode entrar na Vila Belmiro. É um absurdo o que fez o seu Fábio Carille no ano passado, e eu não sou o advogado do Miguelito, Marcão. Só que é o seguinte, ele é craque? Não. Pra mim, o Miguelito está muito longe de ser craque. Só que pros parâmetros em que o Santos se encontrava no ano de 2024, ele era uma boa peça. Por que que o Santos viveu tanto tempo, e eu sei que tá na memória de muita gente os gols de falta do Otero, só que ali entre a rodada 25 até mais ou menos a rodada 32 da Série B, era uma indefinição tremenda sobre quem era o jogador da ponta direita, se era o Pedrinho, se era o Nátio La Quintana, se era o Otero, se era eu, se era o Serginho Maravilha, era uma dúvida imensa, e o Miguelito no banco mofando. E quando o senhor Fábio Carille coloca o Miguelito, ele coloca ele na ponta esquerda e diz na coletiva: não, o jogador pediu pra jogar aqui. Ou seja, mentiu. E o Santos Futebol Clube não se impôs. O Santos preferiu ouvir um treinador que vive de 2017. Um treinador que nunca conseguiu ganhar nada desde que saiu do Corinthians. E aí ali, o Santos acabou rifando o Miguelito. Querendo ou não, o Miguelito ele ficou queimado por parte da torcida e no quesito de que esse cara ele não deve servir porque outros jogadores entram, e quando o Miguelito entra ele não consegue resolver o jogo, o que é claro, porque não, oportunidade para jogador não é colocar ele 5 minutos, é dar sequência pro atleta, 15 minutos aqui, 20 ali, 30 colar, e aí sim você vai decidindo e levando uma conclusão do que pode ser esse atleta. Então o Miguelito tá de parabéns. O que ele fez ontem, Marcão, é histórico sim. Eu vi os posts da seleção boliviana, eu abri o Instagram do Miguelito ontem pra ver também como estava sendo a repercussão por parte da nação dele. E o cara, Marcão, é a celebridade do dia. Ele fez uma nação chorar, se emocionar, Marcão. Assim como a Ayrton Senna já fez muitas vezes aqui no Brasil, o Miguelito é um exemplo disso ontem para a seleção boliviana. Então, parabéns para ele, e eu não dou parabéns para ninguém que esteve presente na condução da carreira desse menino, que, repito, não é craque. Eu acho que ele não serve para ser a solução do Santos, mas eu nunca entendi porque ele sequer um dia esteve no banco de reservas como o 12º ou 13º jogador. E aquilo que eu sempre falei do próprio Wesley Patati, eu dizia, coloquem mais o jogador em campo que nós vamos vender por 5 milhões de euros. Eu sempre disse aqui sobre o Patati a mesma coisa. O Patati é craque? Não. Mas coloquem o garoto pra jogar. Não adianta ficar colocando Juliano, Serginho Maravilha, Patrick McDonald's, entre outros atletas. Coloquem o Patati pra jogar, coloquem o Miguelito pra jogar, que na pior das hipóteses você vai fazer uma venda boa. É por isso que eu falo. Será que
a diretoria do Santos... E, gente, é aquele velho negócio. Você não precisa tomar a decisão no lugar do treinador, mas você pode direcionar o treinador. Você pode direcionar o treinador. É aquilo que a gente tem falado, inclusive, atualmente, Jordão. Você precisa chegar no Juan Pablo Vojvoda e dizer o seguinte: ô Vojvoda, vem cá. Eu tenho um jogador aqui que não é ativo do clube que eu vou devolver em dezembro do ano que vem, que é o dezembro desse ano, que é o David Washington, que eu já devolvi, né? Mas tô desenhando um cenário. Eu tenho outro jogador que é uma promessa, que é o Luca Meireles, que tá voando no sub-20. Vem cá. O David não tá bem, né? Então, ô Vojvoda, utiliza o nosso ativo, porque se ele fizer 2, 3 gols, eu encaixo uma venda de 20 milhões de euros e eu monto um baita de um time com o dinheiro desse cara o ano que vem. Então é isso que a diretoria do clube precisa de alguma forma dialogar, não é impor. Não é impor. Por exemplo, você tem lá o André Quintino, que o mundo já sabe que esse moleque não vai jogar. O mundo já sabe que não tem condições de jogar no Santos. Se eu tenho uma diretoria séria, eu chego pro Vojvoda e falo: Vojvoda, vem cá, saca esse garoto. Vamos liberar esse atleta. Ele tá ocupando o espaço de um jovem jogador. Você já avaliou esse jogador? Tem condição, Vojvoda? Não tem condição, presidente. Tira. Qual que é o nome do jogador da Fúria? Leleco? Qual que é o nome dele? É o Lelete. Lelete é outro jogador. O Lelete tem condição de jogar no Santos? Não tem. Não vai treinar mais aqui. Só que isso, Jordão, acontece em clube sério. Em clube bagunçado, em clube que não é sério como é o Santos, treina Serginho Maravilha, eu contrato o Patrick, o André Quintino renova, contrato todo ano. Isso são particularidades de time que não é sério. E quem pagou o preço é o Miguelito. E sabe quem paga o preço, Jordão? Os cofres do Santos. Os cofres do Santos. Porque já era pro Santos ter vendido o Miguelito. Miguelito não é craque, hein? Não me entendam mal. Craque não é. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Jordão. O Miguelito é melhor do que o Gustavo Cabadeiro? Sim. Eu acho, Marcão. Eu acho o Miguelito melhor que o Gustavo Cabadeiro, até na característica dele. Por mais que o Cabadeiro ele tenha uma função que nós não vimos hoje no elenco, que é justamente um cara que ataca o espaço, mas e com a bola no pé? E o que adianta o jogador atacar o espaço se quando ele recebe a bola ele não consegue conduzi-la? Ele não consegue chutar pro gol? Ele não consegue ficar de pé, Marcão. Então, tecnicamente falando, eu acho o Miguelito muito melhor que o Gustavo Cabadeiro, Marcão. Muita coisa mesmo. Então, você tá vendo? Eu não conheço o tal do Bilal Brahimi. Não conheço mesmo. Vi vídeos do jogador na internet. Aliás, hoje tem uma análise legal que vai ser divulgada pelo Adriano Rosário, do jogador argelino. Você que não segue o canal do Adriano Rosário, o Fala Adriano, hein? Canal Fala Adriano vai ter uma análise do Bilal Brahimi, tá? Eu não conheço o atleta, tô buscando vídeos, vou dar uma olhada no vídeo do Adriano Rosário para conhecer um pouco mais do Brahimi, né? Só do Brahimi. Ih, mamãe! Jordão, será que o Miguelito é pior do que o Brahimi? Será que o Miguelito é pior, muito pior que o Álvaro Barreal? Será que o Miguelito é pior que o Guilherme? Então essas dúvidas pairam no ar, né? E só não temos a resposta porque o senhor Carille e a diretoria não permitiram que essa resposta fosse dada ao torcedor. Quer ver um outro exemplo, Jordão? Quer ver um outro exemplo? O Luca Meireles deixou o Santos sem que o torcedor tenha certeza se ele tinha ou não condições de jogar no Santos. O Matheus Xavier, que nós renovamos o contrato agora, não recebe oportunidades. Não sabemos ao certo se o Matheus tem ou não condição de jogar no Santos. Qual outro jogador que tem qualidade? O Ian. Esse meio-campista moderno, diferente que nós temos na base. É provável que ele deixe o Santos sem que todos nós tenhamos a resposta se ele tem ou não condição de jogar no Santos. Então não é o Miguelito. São vários e vários jogadores. Alguns não têm condição mesmo. Alguns você bate o olho no jogador e você sabe que o cara não tem condição. Porque ele não jogou nem na base. Muita gente... Marcão, o que você fala do André Quintino? O André Quintino nem na base jogou, gente. O André Quintino jogou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022. Ele só entrou na última partida como lateral, o time perdeu por 4-0.
Palmeiras deitou do lado dele. Entende? Então Por que eu falo tão bem do Ian? O Ian jogou 3 copinhas. Foi bem nas 3 copinhas. Então a gente elogia quem tem qualidade. Quem não tem qualidade, não adianta. A gente não vai elogiar. Ah, porque é da base. Isso não existe. A gente elogia quem pode mostrar alguma coisa. Como eu dizia do Patati, que me chamavam de empresário do Patati. Sumiram todos eles. Sumiram. Né? Então, Jordão, é uma pena que a gestão do futebol do Santos seja tão ruim. Porque tem muito jogador que pode ser aproveitado, que não são craques, mas que poderiam ter oportunidade. Exato, e Marcão, já até identifiquei aqui alguns advogados aí, né, do Fábio Carilli, alguns advogados também do Juliano Intensidade, e pessoal, o tempo é o senhor da razão. O que o Miguelito, a gente não tá dizendo que o Miguelito ele seria o novo Messi da Baixada Santista, é injusto os processos que acontecem no Santos. Por que o Santos deu tantas oportunidades pro magnífico Látio da Quintana? Por que o Serginho Maravilha recebeu chances para jogar no Santos? Por que o Juliano, sem joelho, jogou tantos jogos? O Juliano fez os gols, eu vi aí comentarem sobre, mas o Miguelito fez gol de pênalti. Quantos gols de pênalti o Juliano não fez? Deixou de ser gol porque era pênalti? É gol igual. Se você falar pra mim, Thiago, todas as 38 rodadas, o Miguelito vai lá bater o pênalti, converter e o Santos ganhar de 1-0, eu tô fechado. O Santos é campeão com 114 pontos, tamo junto. Só que o problema do Santos é justamente os processos. Ninguém enxerga o que tá lá dentro. A gente fala que a base serve ali pra ser um suporte. Você precisa... Vou dar o exemplo aqui das contratações. O Santos contratou o Alexis Duarte e o Adonis Frias. O Santos poderia ter olhado na base, por exemplo, se tinha algum jogador de qualidade. Caso não tenha, aí sim você recorre ao mercado. É assim que funciona. Só que no Santos não. O Santos não olha pro interno. O Santos nunca olha para os seus ativos. O Santos faz o quê? Vamos olhar primeiro o mercado. Se esses caras não derem certo, aí sim a gente joga a molecada na fogueira. O que é um processo horroroso. Horroroso, porque você perde o valor de mercado do jogador, eles entram numa fria danada e o cara não entra tranquilo pra resolver o jogo. Não tem como um garoto de 20 anos entrar e mudar a partida. O Neymar é a exceção da história do Santos junto ao Pelé. Então, os processos do Santos são equivocadíssimos. Eu tenho dúvidas sinceras. Eu não acredito que o Bilal Brahimi seja melhor que o Miguelito, Marcão. Eu não creio nisso. E além do mais, o Bilal Brahimi não joga na seleção da Argélia. Aí você fala, poxa, Thiago, mas o Miguelito joga na Bolívia. Não é tão distante assim. A Argélia é um pouco melhor? É um pouco melhor. Mas colocando ali pau a pau, Marcão, não é tão distante.